Olá, irmãos e amigos, mais uma vez aqui de volta, Paulo Reis, canal Ouvindo a Voz de Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí para você poder usufruir dos nossos materiais. Ative o sininho também para você receber a notificação ali no momento que nós colocarmos nossos materiais, que serão muito importantes para a gente continuar nesta obra da divulgação da Palavra de Deus. Bom, estamos aqui mais uma vez então para mais um estudo. Hoje falando sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. Antes então convido você para um minutinho de oração, para que possamos compreender bem a palavra de Deus. Grande Deus e Pai que está nos céus, graças, Senhor, te damos por esse momento, por essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos auxiliar, não somente a mim a explanar, mas também, Senhor, a cada pessoa que estiver assistindo. Que possa, Senhor, com Teu auxílio poder compreender. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. No último tema, então, falamos sobre os sinais da volta de Jesus, que todos eles estão se cumprindo, ok? O último ali é sobre a pregação do Evangelho, o que está acontecendo. Então, o caminho está sendo preparado para a volta de Jesus. E tudo indica que ele voltará logo, sem dúvida. Vamos ver então na palavra de Deus hoje aqui algumas informações importantes sobre esse evento. Vamos diretamente às perguntas e aí, no decorrer, vamos fazendo os devidos comentários. Bom, já falamos sobre a questão de marcação de datas, não vou falar mais sobre isso, né? Vamos ver aqui que nós não podemos e não devemos marcar datas, vamos ver na Bíblia, onde nos diz isso, sem dúvida, tá? Mas, começando o nosso tema, a primeira pergunta é o seguinte, ó, qual a maior promessa que Jesus nos fez? Qual a maior promessa que Jesus nos fez? Pegue a sua Bíblia, não deixe nunca de pegar a sua Bíblia e acompanhar nela. Livro de João, capítulo 14, versículos de 1 ao 3. João, capítulo 14, versos de 1 ao 3. Que nos fala ali o seguinte, a promessa maravilhosa que Jesus nos fez. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste. Tá? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus aqui falando para mim e para você. Essas palavras maravilhosas, ele prometendo que voltaria para nos buscar, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Tá? E veja só, no momento que Jesus volta, já vamos ver aqui no nosso tema, vai deixar de haver sofrimento. Então onde Jesus estiver vai ser um lugar maravilhoso, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Só para você ter um vislumbre do que nos aguarda nesse tema aqui, nesse estudo. Então, não deixe de assistir até o final. Ah, vai ficar um pouquinho longo? Sim, mas vale a pena. Se não puder assistir tudo de uma vez, assista depois, mas vale a pena. Ok? Então, essa promessa maravilhosa que Jesus nos fez, de que voltará. E nós observamos na palavra de Deus todas as profecias, né, que ele fez, as promessas que ele fez, todas foram cumpridas. Não vai ser essa que vai deixar de se cumprir agora. Tá? Bom, segunda questão, que eu fiquei devendo, prometi no estudo anterior. Tá? Podemos marcar data para a segunda vinda de Cristo? Ou seja, podemos marcar data para a volta de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Já falamos sobre isso, não vamos aprofundar muito, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito. Livro de Mateus, que nós estudamos muito no último estudo, onde tem ali Mateus capítulo 24, os sinais da volta de Jesus. Mas vamos pegar exatamente o versículo 36. Mateus capítulo 24 está falando dos sinais da volta de Jesus, está falando também sobre a volta de Jesus, ok? Para nós entendermos o contexto, para entender o texto que vamos ler agora. Mateus capítulo 24, verso 36, nos diz aqui o seguinte:
mas a respeito daquele dia e hora. Daquele dia e hora da volta de Jesus. Então, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a data da volta de Jesus, nenhum ser humano sabe. Consequentemente, nenhum ser humano pode marcar data para sua volta. Ponto final. A Bíblia está dizendo isso, tá? Que ninguém sabe. Só que tem um detalhe nesse verso aqui que não dá para deixar sem fazer um comentário. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, ó, que nem os anjos de Deus sabem. Nem os anjos, pronto. Não um ser humano, nem os anjos sabem. Mas nem o Filho. Aqui ele está dizendo que ele não sabia a volta de Jesus. Tá? Somente o Pai. Mas é o seguinte, vamos fazer algumas considerações. Jesus é Deus? Sim, é Deus. Se Jesus é Deus, e a Bíblia nos coloca, não nos deixa dúvida que Jesus é Deus. Embora algumas pessoas diminuem a figura de Jesus, por ele ser chamado de filho, mas Jesus é Deus sim. Quando nós falamos sobre a criação, inclusive nós vimos ali Jesus sendo o elemento ativo da criação. Bom, sendo Jesus Deus, ele é onipotente, pode todas as coisas, ele é onipresente, está ao mesmo lugar, quer dizer, está em vários lugares ao mesmo tempo, e é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Então, Jesus hoje sabe a data da sua volta? Com certeza, porque ele é Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então a Bíblia está errada, está dizendo ali, ele está dizendo que ele não sabia? Não, não está errada. Em que momento Jesus disse que ele não sabia? Quando ele estava aqui como ser humano. Naquele momento ali, ele realmente não sabia. Vamos dizer assim que ele não estava usufruindo dos seus poderes como Deus. Não sei se exatamente a palavra correta é poderes, né? Tá? Mas ele não estava ali com a sua glória como Deus. Ele estava como ser humano. Então ele não sabia. No momento que ele morreu, ressuscitou, com certeza ele passou a saber. Tá? Ok? Só esse detalhe, então, para não ficar dúvidas. Então, não podemos marcar data para a volta de Jesus. Em hipótese alguma. Não podemos. Bom, como Jesus virá? Como Jesus virá? Tá? Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus capítulo 24, verso 30. O que nos diz ali? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então aqui está nos mostrando que Jesus virá de forma visível. Visível. Né? Visível, de forma literal, visível. Né? Então, os povos verão o Filho do Homem, né, vindo nas nuvens. Um detalhe aqui interessante, porque muitas pessoas falam de um arrebatamento secreto, ou seja, a volta de Jesus em secreto. De que maneira que as pessoas estivessem, quem sabe, conversando, enfim, daqui a pouco uma some, né? Isso, arrebatamento secreto, uma volta de Jesus secretamente. E nós vamos ver aqui, a começar por este verso, Mateus 24, verso 30, de que a volta de Jesus não tem nada de secreto. Nada de secreto. E esse arrebatamento vai acontecer, porém não secretamente. Acontece no contexto da volta de Jesus e nós vamos ver aqui no decorrer do nosso tempo, do nosso estudo. Ok? Vamos mais adiante, Mateus capítulo 24, verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, ou dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então Jesus volta de maneira visível, juntamente com seus anjos, tocando trombeta.
sei se você já ouviu alguém tocar uma trombeta, né? Como é silencioso, né? Tem que colocar até algo no ouvido, porque realmente é um estrondo audível mesmo, né? Então imagina aquela beleza, os anjos vindo, né? Juntamente com Jesus, todos os anjos, quando nós falamos ali, a quantidade de anjos que existe, né? Então é impossível que a volta de Jesus seja de maneira secreta. Apocalipse capítulo 1, verso 7 ainda nos diz aqui o seguinte, ó. Eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo o olho verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, Apocalipse 1, verso 7, está dizendo que todo olho o verá. Todas as pessoas o verão. Aqui tem um outro detalhe, até quantos o transpassaram. Aqui nós temos a ideia aqui de que aqueles que o transpassaram, todas aquelas pessoas colaboraram para a sua crucifixão, para a sua morte. Diz que essas pessoas todas verão também. Então como? Então chegamos à conclusão de que no momento em que Jesus voltar, muitas dessas pessoas serão ressuscitadas. Quem sabe algumas até vão se salvar, né? Porque mesmo que tenham participado da crucificação de Jesus, podem ter se arrependido depois. E pode ter a salvação. Então essas automaticamente já estariam sendo ressuscitadas. Ao ponto de que aqueles que não vão se salvar, ressuscitarão nesse momento para ver a volta de Jesus, a glória de Jesus. Morrerão de novo. Já vamos ver aqui o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas, que não aceitaram Jesus quando ele voltar. E já vamos chegar a essa conclusão. Ok? Atos capítulo 1, verso 11. Como virá Jesus? Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O contexto aqui deste verso é no momento que Jesus estava, depois da sua ressurreição, estava ascendendo ao céu, estava indo para o céu. Estavam ali pessoas visualizando, vendo Jesus subir. E aí chegam dois varões, dois anjos ali, e disseram essas palavras. Ó, esse Jesus, que foi assunto, que está subindo agora, voltará da mesma maneira. Ou seja, visível, de maneira real, corporal. Então essa será a volta de Jesus. E com certeza não será secreta. Tá? Com certeza não. Então é isso aí. Cristo virá como ladrão. Também é uma expressão utilizada pela Bíblia, como ladrão, né? Tomando muitos de surpresa. Para quem é que Jesus vai voltar como ladrão? Para aquelas pessoas que não se prepararem. Não se prepararam, então não estavam aguardando. Jesus voltará. Pegará elas de surpresa? Sim. Por quê? Porque elas não se preocuparam, não se prepararam para isso. Eles vão estar vivendo a sua vida normalmente. Quando vê, Jesus está voltando. Não se prepararam. Tá? Sua vinda não será secreta, com certeza. Tá? Ele não descerá na terra, ficará nas nuvens. Aliás, mais adiante nós vamos ler outro verso aqui que vai comprovar isso. Tá? Jesus volta, ele não vai descer na terra, vai mandar os seus anjos ressuscitar os salvos, mas ele não desce na terra. Grave bem essa informação. Tá? Então, sua vinda será visível para todas as pessoas. Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. Virá com poder e muita glória, virá com toda a sua glória, todo o seu poder. Essa informação é importante também. Nós vamos ver as consequências, né? E acompanhado dos anjos, né? Então Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Disso não podemos ter dúvida alguma. Bom, Jesus voltando então. Vamos ver o que vai acontecer com as pessoas. Primeiro, o que vai acontecer com os mortos e vivos fiéis, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus. Mesmo aqueles que tenham morrido, mas que aceitaram Jesus. Estão lá na sepultura, enfim. E com as pessoas que estiverem vivas, que aqui quando Jesus voltar. Então, o que vai acontecer com eles na segunda vinda? Vamos à palavra de Deus? Vamos à Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz aqui o seguinte: porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, os mortos em Cristo significa o quê? Os salvos. Foi dada a ordem, né, por Jesus, né? E os mortos em Cristo, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas que morreram, serão ressuscitadas. Serão ressuscitadas. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Opa, está aqui o arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que foram ressuscitados, né? Então, salvos agora, né? Que morreram em Cristo, foram ressuscitados. Então, juntamente com eles, tá? Os que estiverem vivos, tá? Serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui tem algumas informações importantes, tá? Primeiro aqui, ó, que Jesus não vai descer nos céus, nós vamos encontrá-lo nas nuvens. Então ele não vai descer na terra, aliás, tá? Nós vamos encontrar com ele nas nuvens, certo? E aqui então vem o arrebatamento. Então arrebatamento sim vai acontecer, mas não é secreto, está aqui no contexto da volta de Jesus. Então o que é arrebatamento? O que é ser arrebatado? É ser levado. Então nós seremos levados pelos anjos até Jesus nas nuvens. E depois iremos com ele para o céu. Ok? Então aqui está o arrebatamento. Então o arrebatamento é real, vai acontecer, mas não é secreto. Está no contexto da volta de Jesus. Certo? Aliás, sobre esse assunto nós até podemos, quem sabe, fazer um outro tema, um outro assunto, um outro estudo só sobre essa questão, para esclarecer melhor. Mas se tiver dúvida, não tem problema, você pode fazer o seu comentário depois aqui. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Marque bem esses versos que têm revelações importantíssimas aqui. Vamos lá? Eis que vos digo um mistério. Olha só, um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, porque o dormir aqui refere-se à morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Tá? Quem é que não vai morrer? Todas aquelas pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar e serão salvas, não vão conhecer a morte. Mas aí, vão subir aos céus também? Sim, mas serão transformados. De que maneira transformados? Vamos continuar a leitura? Então, transformados, tá? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continuando. Porque é necessário que este corpo corruptível, pecador, né, falho e imperfeito, se revista de incorruptibilidade. Né? Ou seja, sem corrupção, sem pecado. Ok? Então essa transformação que vai acontecer em quem estiver vivo quando Jesus voltar, nesse abrir e fechar de olhos, vai ser tirada de nós a natureza pecaminosa, aquela mesma que nós herdamos quando Adão e Eva tomaram do fruto ali, quando desobedeceram a Deus. Tá? Que Satanás prometeu que seriam semelhantes a Deus. Não, ali eles passaram a ser semelhantes a Satanás. Herdaram a natureza pecaminosa. Então, no momento que Jesus voltar, tá? Os vivos então serão transformados. Os vivos salvos serão transformados. Será tirado a natureza pecaminosa. Será feita essa cirurgia maravilhosa. Enquanto que os que estiverem mortos vão ressuscitar também de maneira incorruptível, ou seja, sem a natureza pecaminosa. E, consequentemente, sem defeito algum. Então, se você estiver vivo e tiver algum defeito físico, né, quem sabe cabelinho branco que nem o meu, vai deixar de ter, vai ser perfeito, perfeito. Qualquer problema físico, problema de saúde, você não vai ter mais.
Porque tudo isso é o quê? É consequência do pecado. O pecado vai ser extinto. A natureza pecaminosa ali não vai existir mais em nós seres humanos. Vivos, transformados, salvos. Continuando aqui. E quando este corpo incorruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita. Ou seja, no momento em que Jesus volta, essa transformação. O nosso corpo, que era corruptível, passa a ser incorruptível, sem pecado, perfeito. E nós que éramos mortais, aí sim passaremos a sermos imortais também. Semelhante ao que era para ser Adão e Eva. Só que a condição para eles é que não tomassem do fruto. Eles tomaram do fruto, desobedeceram a Deus, aí perderam a imortalidade. Certo? Bom, então porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, perfeição. Perfeição. Essa transformação que deve acontecer em mim e em você. Ou por estarmos vivos quando Jesus voltar, ou por estarmos sendo ressuscitados quando Jesus voltar. Ok? Você quer isso? Beleza, espero que você realmente se prepare, esteja preparado quando Jesus voltar. Porque agora é o seguinte, nós vamos ver o que vai ocorrer com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Jesus. Então vejam só, a volta de Jesus vai ser um dia maravilhoso para quem estiver preparado. Mas vai ser um dia terrível para quem não estiver preparado. Vamos à Bíblia então? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17. O que nos diz ali? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vejam só, nesse momento, não importa se você é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, não importa. Todos, aqueles que não aceitarem a Jesus, aqueles que rejeitarem a Jesus, que não se prepararam para a sua volta, todos, sem exceção, será justamente um dia terrível. E como já vimos, Jesus voltará então com poder e muita glória. E essa glória de Jesus vai incomodar quem não se preparou. Vai ferir quem não se preparou. Então quem não se preparou não vai suportar essa glória de Jesus. Vai querer esconder-se dessa glória de Jesus. Vai pedir para que as rochas caiam sobre ele, para que morra, né? Vão tentar ir para as cavernas, mas não vai adiantar. Terrível, mas é uma realidade. É uma realidade. Tá? Então, até supondo, se Jesus ficasse na sua frente hoje, com seu poder, com toda a sua glória, você seria fulminado. Por quê? Porque você tem a natureza pecaminosa. E onde há luz, não há lugar para pecado, e Jesus voltará com toda a sua luz, com toda a sua glória. Então a natureza pecaminosa não vai suportar. Então todos os que estiverem vivos, que não aceitaram Jesus, vão morrer, não vão suportar a sua glória. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso que parece uma contradição. Se todos vão morrer e aí vão buscar a morte e não vão encontrar.
ninguém vai poder tirar a sua vida. Serão mortos? Sim, serão, pela glória de Deus. Não vão suportar devido à sua natureza pecaminosa, porque esses não serão transformados, porque eles não quiseram ser transformados, porque eles não aceitaram a Jesus. Aí, Jesus voltando com poder e grande glória, eles não vão suportar. E serão todos mortos, sem dúvida nenhuma. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então Satanás será destruído. Não nesse momento da volta de Jesus. O pecado será revelado, né? Mas aqui nós vemos que Satanás será destruído, sim. Mas esse é um outro tema do próximo assunto. Em que momento ele vai ser destruído? Em que momento vai deixar de existir pecado completamente? Certo? Mas a vinda de Jesus com poder e grande glória vai, com certeza, ter essas consequências. Ok? Vamos em frente então. Quantas ressurreições a Bíblia fala? Vejam só, aqui nós vimos Jesus volta com seus anjos, os anjos irão ressuscitar as pessoas, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos e aceitaram Jesus serão transformados, e esses dois grupos serão então arrebatados, ou seja, serão levados ao encontro com Jesus nas nuvens, nos ares, e juntos então irão para os céus. Então aqui nós estamos falando de uma ressurreição. Tá? Nós vamos ver que nome leva essa ressurreição. Mas quantas ressurreições nos fala a palavra de Deus, a Bíblia? Vamos então a Bíblia deixar que ela responda, sem dúvida nenhuma. João capítulo 5, verso 28 e 29. Vamos lá? Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Opa! Encontramos aqui então duas ressurreições. Está nos dizendo aqui então que todos irão ressuscitar. Todos, sem exceção, todos irão ressuscitar. Porém, uns na primeira ressurreição e outras na segunda ressurreição. Então, aqui está falando de duas ressurreições. Qual a primeira ressurreição? Vamos lá? Daniel capítulo 12, verso 2, nos fala aqui o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Então aqui o seguinte, primeira ressurreição, quando Jesus voltar. Quem é que vai ressuscitar quando Jesus voltar? Nós já estudamos aqui. Então todos os vivos, né, os que aceitaram Jesus, né, os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a primeira ressurreição. Ressurreição daqueles que virão se salvar. Se eu tiver que morrer, eu quero participar da primeira ressurreição, logicamente. Certo? Primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. Então aqueles que não serão salvos serão ressuscitados em que momento? Na segunda ressurreição. Que nós vamos falar um pouquinho sobre essa segunda ressurreição. Talvez não tanto agora, mas no próximo tema nós vamos falar bastante sobre essa segunda ressurreição. Em que momento ela acontece e por que acontece. Então a primeira ressurreição é chamada ressurreição da vida. Aqueles que vão ressuscitar para receber a vida eterna. E a segunda ressurreição é chamada ressurreição do juízo. Juízo, julgamento. Ok? Que nós vamos falar então no próximo tema. Ok? Então nós teremos duas ressurreições. Quanto tempo vai existir entre uma e outra? Bom, a primeira nós já sabemos, é quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quanto tempo vai acontecer então vai passar para que haja a segunda ressurreição? Que será a ressurreição dos perdidos, aqueles que não vão se salvar. Inclusive, nós vamos conversar o porquê, se não vão se salvar, o porquê que serão ressuscitados. Nós vamos conversar isso no próximo tema. Então, não deixe de assistir o próximo tema também.
Então, quanto tempo vai existir? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Já falamos por quê? Porque a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, a ressurreição dos salvos, aqueles que vão viver eternamente ao lado de Jesus. Ok? Então, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que vai ter parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. E aqui está falando então de duas mortes, a segunda morte. Gente, primeira morte, a morte que nós passamos, a morte física, que nós morremos. A segunda morte é a morte definitiva. Que, mais uma vez, eu vou dizer o seguinte, ó, nós vamos falar no próximo tema. Tá? Segunda morte. Tá? Isso já vai explicar um pouquinho o porquê que os perdidos vão ser ressuscitados. Mas eu não quero colocar tudo agora. É o assunto do próximo tema. Tá? Então, a segunda morte não tem autoridade sobre quem participa da primeira ressurreição. Até porque é o seguinte, quem participar da primeira ressurreição não vai morrer mais. Então, sem chance para a morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está respondendo o período entre a primeira e segunda ressurreições. Vai decorrer um período de 1000 anos. Que a gente utiliza a palavra milênio. Milênio quer dizer 1000 anos. Tá? Então, Jesus volta, vai haver a primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. 1000 anos depois vai acontecer a segunda ressurreição, que vai ser a ressurreição dos perdidos. Tá? Que nós vamos ter a oportunidade de entender o porquê que serão ressuscitados também. Certo? 1000 anos depois, então, que vai acontecer a segunda ressurreição. Bom, chegando aqui ao final, qual será o cântico dos salvos? Aqueles que vão se salvar vão cantar o quê naquele dia glorioso da volta de Jesus? Isaías capítulo 25, versículo 9. Vamos ver aqui o que nos diz. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus. Olha só. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então esse será o cântico dos salvos, um cântico de alegria, porque ali vão estar recebendo o seu Salvador, aqueles que o aguardavam. Deixa eu repetir de novo. Será o cântico dos salvos, será o nosso cântico, né? Porque estaremos recebendo o nosso Senhor, a qual nós aguardávamos. Afinal, quer fazer parte ou da primeira ressurreição, ou estar vivo quando Jesus voltar, para a salvação também, ser transformado. Tá? Então esse cântico vai definir justamente a alegria daquele momento. A alegria daquele momento, pela volta de Jesus, o nosso Salvador. Ok? Que nós vamos ter grande alegria. Por quê? Porque estávamos preparados. Tá? Preparados. Bom, o convite que Jesus nos faz hoje. O convite que Jesus faz para mim e para você. Hoje, agora. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Mateus capítulo 11. Você pode pensar o seguinte, Jesus vai demorar a voltar? Não vai demorar tanto assim não, já vimos que os sinais estão acontecendo. Quem sabe você pode pensar também, mas para mim não tem mais jeito, eu estou perdido mesmo, não tem salvação, não tem mais jeito. Será? Vamos ler aqui Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Jesus aqui fazendo um apelo de amor para mim e para você. Dizendo aqui o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando está chamando você. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, mesmo que você esteja afundado em pecado, Jesus está te chamando.
E eu já ouvi tantas vezes, vá a Jesus do jeito que você está. E é verdade. Temos que ir a Jesus do jeito que nós estivermos, em pecado, sem pecado, mas temos que ir a Jesus do jeito que nós estivermos. Mas tem uma grande verdade também. No momento em que eu e que você, no momento que nós vamos a Jesus, é impossível nós permanecermos do mesmo jeito. Nós seremos literalmente outras pessoas, com outro pensamento, com outro caráter, com outra esperança. Porque Jesus faz a diferença. Porque Jesus traz a salvação que nós precisamos. Vamos ver o verso 29 também? Então Jesus está chamando, vinde a mim, do jeito que você está. Não importa. Está cheio de desesperança? Você mesmo não tem fé? Vá a Jesus do mesmo jeito. Ele vai te dar motivos para que você tenha fé, para que você acredite, para que você tenha certeza. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus está dizendo, toma sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo era utilizado no passado lá, para a junta de bois, para poder guiar a junta de bois, para puxar o arado, para preparar a terra. Então o jugo também nos guia, nos coloca no caminho certo. Então tomai o meu jugo e aprendei de mim, Jesus está dizendo. Você está disposto a aprender de Jesus? Você está disposto a aprender mesmo da sua palavra? Aprender mesmo. Estudar a palavra de Deus. É um apelo que Jesus está fazendo também. Vinde a mim, aprenda de mim, estude a minha palavra. Você vai encontrar aqui o mapa da salvação. Quantas vezes falamos sobre isso? E ele ainda está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. E essas últimas palavras aqui, achareis descanso para a vossa alma. Você tem descanso hoje? Você tem paz hoje? Não tem? Você vive cheio de preocupações, cheio de tormentos, cheio de sentimento de culpa, consciência pesada. Jesus é a solução para aliviar a tua vida, para transformar a tua vida, para salvar a tua vida. Então esse é o apelo de amor que Jesus faz para nós, para que nós possamos ir a Ele, estudar a sua palavra, assumir um compromisso com Ele. E a sua parte Ele vai fazer com certeza. Certo? Bom, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, opção de escolha. Você pode simplesmente ignorar, dar as costas para Ele. Ele respeita a nossa escolha. Porém, toda escolha que nós fizermos tem consequências. Se nós formos a Jesus, aceitá-lo, estudar a sua palavra, fazer parte da nossa vida, Ele fazer parte da nossa vida, nós herdaremos a salvação. Nós seremos levados à salvação. Mas temos a liberdade de escolher, não, eu não quero isso, eu não quero saber de Jesus. Mas saiba você que também tem consequências. Estou dizendo isso aqui não é para te apavorar, não é te botar contra a parede, não é pavor, não, é realidade. Toda escolha tem consequências. Mateus capítulo 25, versículo 41. Consequência de quem der as costas, não quiser Jesus, não querer Jesus, não querer firmar um compromisso com Ele, viver a sua vida do seu jeito, né? Quem sabe até mesmo com um cristianismo um tanto que artificial, sem compromisso com Ele. Sabe esse cristianismo sem compromisso com Jesus? É a mesma coisa que não aceitar Jesus, ou talvez pior ainda. Mas tem que ter um compromisso com Jesus, com a sua palavra. E aí, quais são as consequências? Então, Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. No momento que Jesus diz, vinde a mim para os salvos, né? Ou seja, para aqueles que aceitarem, aí para aqueles que não aceitarem depois,
né? Ou seja, que aqui, simbolicamente, que vier à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Consequências. Aceitei a Jesus, salvação. Não aceitei a Jesus, fogo preparado para o diabo e seus anjos. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo tema também. Triste realidade. Mas você tem que saber. Deus respeita a nossa opção de escolha, respeita o nosso livre-arbítrio, mas mostra os dois lados. Ó, se você tomar essa decisão, vai acontecer isso. Se você tomar esta decisão, vai acontecer aquilo. Então aqui está esclarecido. A decisão é sua. Eu oro para que você tome a primeira decisão. Aceitar o convite de Jesus, ir até Ele, buscá-lo, se preparar. Certo? Para que você seja salvo também. Chegando então ao final do nosso estudo, a decisão é sua. Então vamos aqui ao nosso compromisso. Se você quer tomar esse compromisso, firmar esse compromisso com Cristo, não é comigo, não é com a igreja, mas é com Jesus. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Ser transformado ou ser ressuscitado na primeira ressurreição? Você quer isso? Eu quero. Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Uma quando Jesus voltar e outra 1000 anos depois. Você crê nisso? É bom que você crê. Aprenda, busque aprender e se preparar para estar na primeira. Você deseja, veja bem, você deseja viver a verdade. Viver, não é só conhecer, você precisa conhecer. Por isso que a gente está aqui, falando sobre a verdade, falando sobre a palavra de Deus. Você quer conhecer e, além de conhecer, viver essa verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Jesus convida. Jesus busca um compromisso. Por quê? Porque Ele ama a mim e a você. Ele quer salvar a mim e a você. Mas a decisão está em suas mãos. De tomar a decisão correta. Já vimos aqui o que vai acontecer quando Jesus voltar. Vai ser um dia de grande alegria. Mas vai ser um dia de grande pavor também. A escolha é sua. Mas Deus mostra o caminho. Aconselha você a tomar a decisão correta. De aceitá-lo, de ir a Ele do jeito que você está, de estudar a sua palavra e de viver a sua palavra. Aí o que vai acontecer? Você vai estar andando no caminho da salvação. E quando Ele voltar, você vai ter aquele cântico maravilhoso. Esse é o nosso Deus, a quem aguardamos. E você vai ter a oportunidade de viver uma vida sem pecado, uma vida eterna sem pecado. Difícil até de imaginarmos algo assim, mas é a realidade, esse é o presente que Jesus nos dá. Então que Deus abençoe, que você tome a decisão correta, que você experimente a salvação e seja instrumento de salvação, influenciador das pessoas que partilham com você alguns momentos da sua vida, influenciador para que também eles possam conhecer e aceitar essa salvação. Que Deus te abençoe então, para que a decisão seja a melhor, seja a correta.